E nós vamos falar sobre as características de uma igreja. Quem é a igreja aí? Levanta a mão. Você é a igreja? Amém. Então essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã. Amém? E quem ainda não é igreja, ainda dá para se tornar igreja. É simples, é fácil, é só aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Reconhecer que Ele é o Filho de Deus e foi enviado a esse mundo. Viveu, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e hoje está à destra de Deus o Pai, aguardando o grande dia de nos buscar a tua noiva, a tua igreja, que somos nós. Somos eu e você. Amém? É motivo de muita alegria nós fazermos parte desse contexto, sermos corpo de Cristo. E uma coisa que eu já ouvi e aprendi, fala que sempre tem coisas novas para aprender, que o nosso corpo tem a cabeça. Se você cortar a cabeça, o que acontece? O corpo padece, morre, perece, acaba. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. E onde a cabeça está, o corpo está junto, está ligado. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, amém? Porque Ele está assentado nas regiões celestiais. Se Ele é a cabeça, nós somos o corpo e nós somos ligados, nós estamos sentados lá ao lado de Deus, o Pai, juntamente com Ele. Amém? Glória a Deus. Mas vai ter um momento que Ele vai vir buscar, de fato, a sua igreja, que somos nós. E nós vamos estar para sempre com Ele na glória. Né? Onde Ele estiver, nós estaremos. Haverá só um Deus e só um povo. Amém? Só um Deus. Hoje há milhares de deuses aí, né? Deuses estranhos. Deuses com D minúsculo. Mas haverá um dia que só vai ter um Deus e um povo. Glórias a Deus. Então, as características de uma igreja. Eu gostaria de ler em Marcos 14, versículo 3, juntamente com a igreja. Marcos 14, 3. Em Marcos 14, 3, diz assim: E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem, conhecido como Simão, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro, contendo um valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Amém? Esse texto é bem conhecido, a pastora trouxe aqui esses dias essa palavra, muito conhecida essa passagem. E esse texto, ele abre um leque de opções para a gente estar dirigindo uma palavra, vários temas, enfim. Hoje nós vamos ver sobre a característica de uma igreja, e isso fala bastante com essa mulher e conosco também. Amém? Nós vamos ver 10 características de uma igreja. A primeira característica de uma igreja ela deve estar preparada. Diga comigo assim: eu devo... Ixi, não convenceu não. Eu devo estar preparado. Amém? Como igreja nós devemos estar preparados. Isso me levou lá naquela passagem, né, que Gideão precisava guerrear e precisava formar o seu exército, né, e tinha lá 32 mil homens, soldados, né, que se diziam preparados para a guerra. O exército com que eles iriam lutar era maior, mas com 32 mil homens dá para se fazer alguma coisa. Dá para enfrentar ali um exército grande e até vencer uma batalha. Amém? Mas aí Deus falou para Gideão: olha, é muito. É muito aí. Faz uma escolha aí, uma seleção, enfim. Faz alguma coisa aí, porque é muitas pessoas. Vamos diminuir esse número aí. E aí ele perguntou: olha,
Vou falar com minhas palavras, tá, irmãos? Depois vocês lêem a palavra certinho, porque lá fala passo a passo. Mas quem não quer participar, quem quer ir para casa, ficar com a sua família? 22 mil homens levantaram a mão, voltaram para casa. Ficaram apenas 10 mil. E aí Deus falou, olha, é muito. Ainda é muito. Aí mandou fazer o teste lá da água, né, beber água. E aí foram fazendo a seleção, olha, os que bebiam desse jeito ia para um lado, os que bebiam do outro lado. E aí ficaram apenas 300 que estavam no padrão, preparados para a guerra, conforme a vontade de Deus, para vencer um exército muitíssimo maior. Dá mais de 10 vezes mais do que os 300. E eles ganharam a guerra com os 300, porque os 300 estavam preparados. Amém? Você, como igreja do Senhor, tem que estar preparado. Essa passagem aí de Gideão diz que eles bebiam água atentos com o que estava ao redor. O soldado tem que estar atento. Eu não sei se vocês viram uma matéria que passou um tempo atrás. Eu ouvi essa matéria, não lembro agora de onde que é, mas o ladrão veio por trás da polícia, pegou a arma, sacou e matou o policial. O policial estava despreparado, desatento. Mas nós, como igreja do Senhor, temos que estar atentos. Amém? Atentos a quê, pastor? Olha, as investidas do inimigo, as pessoas que às vezes são usadas pelo inimigo. Você sabia que as pessoas que muitas vezes são usadas pelo inimigo fazem parte do seu contexto familiar, a sua parentela, as pessoas que estão ao seu redor? Vocês lembram que Pedro, quando Jesus perguntou para ele, quem dizem que eu sou? E Pedro falou assim, uns falam que você é Elias, outros falam que é Moisés. E aí Jesus perguntou para ele, olha, e vocês, o que vocês acham? E Pedro falou assim, olha, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus falou assim, olha, muito bem, não foi de você mesmo que saiu essa revelação, mas do alto. Amém? Deus te revelou. E em seguida Jesus foi falando, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto. E estava falando dele. E Pedro falou assim, não, mestre, eu não vou deixar. Eu não vou deixar isso acontecer. E Jesus repreendeu, para trás de mim, Satanás. Repreendeu Pedro, que tinha acabado de ter uma revelação de Deus acerca de Jesus. Então, essa passagem nos diz que nós devemos estar atentos. Atentos ao que as pessoas falam. Olha, Paulo, uma vez, ele passava num caminho, né, direto, e tinha uma adivinha lá que sempre elogiava Paulo. Tá aí, um grande homem de Deus, tal, e, né? E aquilo lá, queira ou não, aquilo lá vai massageando o ego. Aquilo vai enchendo a sua bola. Né? E você vai se achando o cara. E aí Paulo percebeu isso aí, falou, opa, tem uma coisa errada por trás disso aí. Não, eu vou estar atento aqui. Aí quando ele passou outra vez que ela foi elogiar, ele repreendeu ela, o diabo, o demônio que estava, né, na vida dela. Acabou. Amém, irmãos? Nós temos que estar atento a todos os sinais. Estar atento a tudo ao nosso redor, as pessoas, ao que elas falam, ao que elas fazem. Amém? E eu vou ter que correr contra o tempo aqui. Então, nós temos que estar preparado. Essa é a primeira característica. Segunda característica, se inclui, a igreja que está preparada, ela se inclui no serviço, na obra de Deus. Ela se inclui. Não precisa ninguém mandar. Esta mulher, ela derramou, né, o perfume caríssimo. E como foi pregado aqui, a pastora trouxe com tanta propriedade essa palavra, é um perfume muito caro. E ela derramou lá sobre Jesus. Ela não pediu autorização para ninguém. O que vocês acham que aconteceria se ela pedisse para os discípulos?
se ela podia ou não derramar aquele perfume sobre Jesus. O que vocês acham? Depois teve os comentários aqui, né? Derramou e os comentários. Nossa, ela podia ter vendido isso aí por 300 denários, nem sei quanto que é esse dinheiro, mas é o salário de um ano inteiro, e distribuído aos pobres. Houve esse comentário negativo. Então, vocês acham que se ela pedisse autorização, ela ia conseguir derramar o perfume sobre Jesus? Não ia conseguir. Então, ela se incluiu na obra de Deus, e ela fez aquilo que o coração estava mandando ela fazer. Ela estava dando o melhor para Deus, para o Filho de Deus. Amém? O melhor, o mais precioso que ela tinha. Eu até comparo isso que ela fez, o perfume que ela derramou, pode ser comparado com aquelas 2 moedinhas que a viúva depositou lá no... Era tudo que ela tinha. Podia ser tudo que ela tinha, o que ela estava juntando, né, guardando, o que ela juntou dinheiro no ano inteiro para comprar, era tudo que ela tinha. E ela deu, ofertou ao Senhor. Amém? A terceira característica, não pergunta nada a ninguém. Então, como eu disse, ela não perguntou, ela não pediu opinião, palpite. Ela fez aquilo que o coração mandou. Mas ela fez isso direcionada. Amém? Quando você vai fazer algo, ore, peça confirmação ao Senhor, né? Fala, Senhor, isso aí eu estou sentindo, mas é de mim ou é o Senhor que está mandando fazer? E o Senhor vai responder e você vai fazer conforme Deus quer. Amém? Quarta, não se aproxima, se aproxima e não se distancia. Ela foi até onde o Senhor estava. Né? Essa passagem aqui, em Mateus e em Marcos, ele não revela, não fala quem é essa mulher, mas lá em Lucas, fala que é Maria. Maria, a sua irmã Marta e seu irmão Lázaro estavam nesse local, nessa casa. Lázaro era um dos convidados que estava à mesa com Jesus. Marta estava servindo, estava trabalhando. É a característica dela. E Maria foi lá, se aproximou de Jesus. Assim como a outra vez, ela se aproximou de Jesus, do Mestre, para ouvir as palavras do Mestre. Ela se aproxima. Então, é a característica da igreja, ela se aproxima, ela chega para ouvir a palavra de Deus, para se interessar nas coisas de Deus. Quinta característica, quebra o vaso. Característica da igreja, quebra o vaso. O vaso aqui representa a sua vida. Quando você se quebra, você se quebranta. Você libera aquilo que está dentro de você. Põe todas as coisas ruins para fora, mas dá ao Senhor aquilo que é de melhor. Aquele perfume vai exalar na casa, amém? Assim como exalou naquela casa. Aquele perfume nardo exalou pela casa toda. Todos que estavam lá sentiram aquela fragrância, aquele cheiro suave. Amém? Sexta característica, não dá ouvidos aos comentários. E aí, numa passagem em Mateus, fala que algumas pessoas estavam lá comentando, olha, poderia ter vendido isso aí, distribuído aos pobres. E em Marcos, se não me engano, um dos dois, está falando, os discípulos comentavam entre si, poderia ter vendido, tal. Mas em Lucas, fala especificamente que Judas comentou isso aí. Um dos discípulos de Jesus. Estava comentando, olha, não podia vender isso aí, distribuir aos pobres. Mas aquilo lá, está falando da boca para fora, porque Judas, ele era ladrão. O interesse dele, ele não estava nem aí com os pobres. Né? Ele quis mostrar alguma coisa lá que não era. Mas ela não deu ouvido aos comentários. Quando você faz algo da parte de Deus, você não deve ouvir, acatar coisas negativas, comentários negativos, para, vamos dizer assim, abafar aquilo que você fez de melhor para o Senhor. Amém? Ela se fechou seus ouvidos espiritualmente e não deu ouvido aos comentários negativos. Sétima característica,
não fala porque suas atitudes já falam tudo. As pessoas que estavam ali, que viram, né, e também Marcos e Mateus, fala que ela derramou sobre a cabeça. E em Lucas vai falar que ela derramou sobre os pés e enxugou com seus cabelos. E aí, você pode falar, poxa, mas derramou sobre a cabeça ou sobre os pés? Irmãos, ali é igual aquela cena do crime, né, que cada um enxerga de um jeito. E aí Marcos e Mateus enxergaram desse jeito. Eu acredito que aconteceu isso realmente, de fato, que ela derramou sobre a cabeça e depois derramou sobre os pés e enxugou com os seus cabelos. As atitudes que ela fez lá, que ela tomou, as ações que ela fez, realizou, não precisou falar nada, todo mundo viu aquilo lá. Amém? Oitava característica, as suas atitudes de caráter e fé, enchem todo o ambiente. Aquela fragrância não era só do perfume, mas da atitude dela. Aquilo invadiu aquela casa. Eu creio que, como a casa estava cheia, assim como houve críticas negativas de algumas pessoas, houve também uma exclamação, uma admiração de outras pessoas, por parte de outras pessoas. Eu imagino que, no contexto de muitas pessoas, né, alguém fala assim, puxa vida, eu nunca fiz isso. Puxa vida, eu tenho condições de fazer isso e não fiz. Tem pessoas que falam, puxa vida, se eu tivesse condições, eu faria isso. Então, aquilo lá vai despertar nas pessoas, né, a curiosidade de estar fazendo a mesma coisa. Nós temos que fazer o melhor para Deus. Amém? Aquilo que Deus propôs no seu coração, faça. Nona característica. O seu testemunho valida o evangelho em todo o mundo. Jesus mesmo falou assim, olha, o que essa mulher fez, ela está me preparando para o meu sepultamento, e em todo lugar que for pregado o evangelho, for falado dessa mulher, ela vai ser lembrada, o nome dela vai ser lembrado. Ela está sendo pregada hoje, irmãos, ela está sendo lembrada, o nome dela é Maria, está sendo lembrada. Amém? Ela tomou essa atitude para nos mostrar como exemplo que nós podemos fazer o melhor para o Senhor. Amém? E que a nossa atitude pode tomar todo o ambiente, toda a família. Às vezes, uma atitude que você toma com algum familiar seu, aquilo vai comover a família toda. Amém? Uma liberação de perdão, uma boa ação, fazer o bem na troca, né, do mal que a pessoa te fez, pagar o mal com bem, né? Qualquer coisa que a gente faça que vai chamar a atenção, vai ser comentado. Amém? E 10ª característica, carrega o título mais honroso que o ser humano pode possuir. Sabe qual é o título mais honroso que você pode ter? Pensa aí. Sei lá, apóstolo? Bispo? Pastor? Oi? Filho também. Mas é servo do Senhor. Esse é o maior título, servo do Senhor. Servir ao Senhor, você não precisa ter título. Você não precisa ter um cargo, uma ocupação na igreja. Qualquer um pode ser servo do Senhor. Pode ser o pastor ou o apóstolo, pode ser o membro, pode ser, enfim, diácono, presbítero. Qualquer um pode ser servo do Deus vivo. Amém? Como igreja, você pode adquirir esse título. Amém? Eu sou servo, eu sirvo na obra de Deus. Eu sirvo ao Senhor Jesus. Eu faço a obra, eu ouço a palavra e executo a palavra, porque eu sou servo. Amém? E olha só, mesmo nós nos considerando servos do Senhor, Jesus nos considera amigos. Amém? A palavra de Deus fala que o escravo, o servo, não sabe o que o seu Senhor pensa, enfim. Mas nós, como amigos, sabemos. Amém? Glória a Deus, nós sabemos o que Deus quer. Deus quer o melhor de nós.
Deus quer que façamos o melhor. Deus quer que façamos aquilo que Ele projetou a cada um de nós para fazermos. Amém? Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer a obra de Deus. Olha, é tão importante você estar bem com o seu próximo, que a Bíblia fala que é mais importante do que a oferta, ofertar na casa do Senhor. A Bíblia fala que se você tiver uma desavença com alguém, antes de você vir depositar sua oferta, vai lá, se reconcilia com aquela pessoa e depois volta e deposita a sua oferta. Amém? Nós temos que ter comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus, né? E comunhão uns com os outros. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros, como a si mesmo. Amém? Esses são os 2 mandamentos que Jesus quer que nós, como igreja do Senhor, façamos.